Intenções para a Santa Missa. Falecidos: José Aristeu da Silva, Maria Albanisa Nunes da Silva, Aurimar Pereira da Silva, José Honório Cavalcante, Maria das Graças Pereira, Maria do Socorro da Costa, Maria Nunes dos Santos, Francisca Nunes dos Santos. Pedir pela saúde de Dona Mocinha e Francisca mesmo. Iniciemos a Santa Missa. A mim, ó Deus, fazer justiça, defender a minha causa contra a gente sem piedade, do homem perverso e traidor. Libertai-me, porque sois, ó Deus, o meu socorro. Eu procuro meu refúgio em vós, Senhor, que eu não seja envergonhado para sempre, porque sou justo, defendei-me, libertai-me, escutai a minha voz, vinde salvar-me. A minha Deus, fazer justiça, defender a minha causa contra a gente sem piedade, do homem perverso e traidor. Libertai-me, porque sois, ó Deus, o meu socorro. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Irmãos e irmãs bem-amados, eu vos desejo que a graça, que a paz, o amor de Deus nosso Pai e de Jesus Cristo, Senhor, esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que fizer o amor de Cristo. Na presença do Senhor nosso Deus, vamos pedir perdão dos nossos pecados neste último domingo da Quaresma. Peçamos perdão pelas vezes que nos deixamos levar pelo medo, pelas vezes que não acreditamos, pelas vezes que sentimos Deus ausente. Senhor, se tivesse estado aqui, meu irmão não teria morrido, como se Deus estivesse ausente da nossa vida. Pelas vezes que ficamos nos sentindo órfãos, abandonados, desacreditados, vamos pedir perdão cantando. Senhor, que nos mandastes perdoar-nos mutuamente, antes de nos aproximar do vosso altar. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, que na cruz deste perdão aos pecadores. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, que confiaste a vossa igreja ao ministério da reconciliação. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe nossos pecados, nossas faltas, nos torne dignos desta celebração e nos conduza à vida eterna. Oremos.
Em nossas orações, rezemos por todos os falecidos, rezemos pelos doentes, rezemos pelos eximistas, rezemos pela Igreja. Senhor nosso Deus, dai-nos por vossa graça caminhar com alegria na mesma caridade que levou o vosso Filho a entregar-se à morte, no seu amor pelo mundo. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. Amém. Sentados. Leitura da profecia de Ezequiel. Assim fala o Senhor Deus: ó meu povo, vou abrir as vossas sepulturas e conduzir-vos para a terra de Israel. E quando eu abrir as vossas sepulturas e vos fizer sair delas, sabereis que eu sou o Senhor. Porei em vós o meu espírito, para que vivais, e vos colocarei em vossa terra. Então sabereis que eu sou o Senhor, digo e faço, oráculo do Senhor, palavra do Senhor. Graças a Deus. No Senhor toda graça e proteção, no Senhor toda graça e redenção, no Senhor toda graça e redenção, no Senhor toda graça e redenção. Nas profundezas eu vos clamo a vós, Senhor, escutai a minha voz, vossos ouvidos estejam bem atentos ao clamor da minha prece. No Senhor toda graça e redenção, no Senhor toda graça e redenção. Se levardes em conta nossas faltas, quem haverá de subsistir? Mas em vós se encontra o perdão. Eu vos temo e em vós espero. No Senhor toda graça e redenção, No Senhor toda graça e redenção. no Senhor ponho a minha esperança. Espero em sua palavra, a minha alma espera no Senhor. Mas que eu vigia pela aurora, no Senhor toda graça e redenção, no Senhor toda graça e redenção. Espere Israel pelo Senhor, mas que eu vigia pela aurora, pois no Senhor se encontra toda graça e copiosa redenção. Ele vem libertar a Israel de toda a sua
Senhor toda graça e redenção. No Senhor toda graça e redenção. Leitura da carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos, os que vivem segundo a carne não podem agradar a Deus. Vós não viveis segundo a carne, mas segundo o Espírito. Se realmente o Espírito de Deus mora em vós, se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Se, porém, Cristo está em vós, embora vosso corpo esteja ferido de morte por causa do pecado, vosso espírito está cheio de vida, graças, e o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre dos mortos mora em vós. Então aquele Jesus dentre os mortos vivificará também vossos corpos mortais por meio do seu Espírito, em que mora em vós. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Jesus Cristo, sois bendito, ungido de Deus Pai. Jesus Cristo, sois bendito, ungido de Deus Pai. Eu sou a ressurreição, eu sou a vida. Quem crê em mim não morrerá eternamente. Jesus Cristo, sois bendito, ungido de Deus Pai. Jesus Cristo, sois bendito, ungido de Deus Pai. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Havia um doente, Lázaro, que era de Betânia, o povoado de Maria e de Marta, sua irmã. Maria era aquela que ungira o Senhor com perfume e enxugara os pés dele com seus cabelos. O irmão dela, Lázaro, é que estava doente. As irmãs mandaram então dizer a Jesus: Senhor, aquele que amas está doente. Ouvindo isso, Jesus disse: esta doença não leva à morte. Ela serve para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Jesus era muito amigo de Marta, de sua irmã Maria e de Lázaro. Quando ouviu que este estava doente, Jesus ficou ainda 2 dias no lugar onde se encontrava. Então disse aos discípulos: vamos de novo à Judeia. Os discípulos disseram-lhe: Mestre, ainda há pouco os judeus queriam apedrejar-te, e agora vais voltar outra vez para lá? Jesus respondeu: o dia não tem 12 horas? Se alguém caminha de dia, não tropeça, porque vê a luz desse mundo. Mas se alguém caminha de noite, tropeça, porque lhe falta a luz. Depois acrescentou: o nosso amigo Lázaro dorme, mas eu vou acordá-lo. Os discípulos disseram: Senhor, se ele dorme, ele vai ficar bom. Jesus falava da morte de Lázaro, mas os discípulos pensaram que falasse do sono mesmo. Então Jesus disse abertamente: Lázaro está morto, mas por causa de vós alegro-me por não ter estado lá,
para que creiais. Mas vamos para junto dele. Então Tomé, cujo nome significa gêmeo, disse aos companheiros: vamos nós também para morrermos com ele. Quando Jesus chegou, encontrou Lázaro sepultado havia 4 dias. Betânia ficava a uns 3 quilômetros de Jerusalém. Muitos judeus tinham vindo à casa de Marta e Maria para as consolar por causa do irmão. Quando Marta soube que Jesus tinha chegado, foi ao encontro dele. Maria ficou sentada em casa. Então Marta disse a Jesus: Senhor, se tivesse estado aqui, o meu irmão não teria morrido. Mas mesmo assim eu sei que o que pedires a Deus, Ele te concederá. Respondeu-lhe Jesus: teu irmão ressuscitará. Disse Marta: eu sei que ele ressuscitará na ressurreição no último dia. Então Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim não morrerá jamais. Crês isso? Respondeu Marta: sim, Senhor. Eu creio firmemente que tu és o Messias, o Filho de Deus que devia vir ao mundo. Depois de ter dito isso, ela foi chamar a sua irmã Maria, dizendo baixinho: o mestre está aí e te chama. Quando Maria ouviu isso, levantou-se depressa e foi ao encontro de Jesus. Jesus estava ainda fora do povoado, no mesmo lugar onde Marta se tinha encontrado com ele. Os judeus que estavam em casa consolando-a, quando a viram levantar-se depressa e sair, foram atrás dela, pensando que fosse ao túmulo para lhe chorar. Indo para o lugar onde estava Jesus, quando viu, caiu de joelhos diante dele e disse-lhe: Senhor, se tivesse estado aqui, o meu irmão não teria morrido. Quando Jesus a viu chorar, e também os que estavam com ela, estremeceu interiormente, ficou profundamente comovido e perguntou: onde o colocastes? Responderam: vem ver, Senhor. E Jesus chorou. Então os judeus disseram: vede como ele o amava. Alguns deles, porém, diziam: este que abriu os olhos ao cego, não podia ter feito com que Lázaro não morresse? De novo Jesus ficou interiormente comovido. Chegou ao túmulo. Era uma caverna fechada com uma pedra. Disse Jesus: tirai a pedra. Marta, a irmã do morto, interveio: Senhor, já cheira mal, está morto há 4 dias. Jesus lhe respondeu: não te disse que se creres verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra. Jesus levantou os olhos para o alto e disse: Pai, eu te dou graças, porque me ouviste. Eu sei que sempre me escutas.
Mas eu digo isso por causa do povo que me rodeia, para que creia que tu me enviaste. Tendo dito isso, Jesus exclamou com voz forte: Lázaro, vem para fora. O morto saiu, atado de mãos e pés, com os lençóis mortuários e o rosto coberto com pano. Então Jesus lhes disse: desatai-o, deixai-o caminhar. Então, muitos dos judeus que tinham ido à casa de Marta e Maria e viram o que Jesus fizera, creram nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos, vamos recordar o itinerário que estamos fazendo nesta quaresma, o caminho em direção à Páscoa. A quaresma começou que dia mesmo? Quarta-feira de cinzas. Quem estava presente na missa na quarta-feira de cinzas? Quem fez a missa? Receberam cinzas? O Evangelho nos exortava à oração, ao jejum e à caridade, prática de piedade. E a igreja, ao colocar assim, dizia: convertei-vos e crede no Evangelho. No primeiro domingo, Jesus subiu ao monte, conduzido pelo Espírito. Ele foi levado ao deserto pelo Espírito de Deus. No deserto ele foi tentado. Quem tentou Jesus? Como é que falar, né? Nome? O diabo, meu povo. Vocês falam em casa que eu sei que vocês falam. Olha, o diabo tentou Jesus. O diabo que nos tenta todos os dias, azucrinando o nosso juízo. Milhões de diabinhos azucrinando nossa mente, para nos levar ao pecado e à queda. O tentador, o inimigo, o encardido, o maldito, a coisa ruim, tentou Jesus para ter poder e prazer. E Jesus não só de pão vive o homem. E assim Jesus, vencendo o pecado, ensinava a nós e a nós ensina a vencer também o nosso pecado, as nossas trevas. Na segunda semana da quaresma, Jesus subiu ao Monte Tabor, levou 3 discípulos com ele. Quem foram os 3? Pedro, Tiago e João. Pedro, Tiago e João. Nessa transfiguração apareceu 2 personagens bíblicos. Quais? Moisés e Elias. E se escutou uma voz vinda do alto que dizia: este é meu filho amado. A voz do Pai apontando para Jesus, dizendo: este é meu filho amado. Então assim o Evangelho queria nos mostrar que Jesus é o Filho de Deus, o Filho amado de Deus, aquele que vai passar pela morte, mas que vai vencer a morte. Por isso ele leva os discípulos para mostrar uma visão do céu, para que quando chegar a hora do túmulo, da morte, eles já tenham em mente o que será o céu. Terceira semana da quaresma, Jesus se encontrou num poço com uma mulher. De onde? Uma mulher samaritana. Samaritano é aquele que é da Samaria.
Jesus conversou com esta mulher e disse: dá-me de beber. A mulher se assustou. Como sendo tu um judeu, pede de beber a mim, que sou uma mulher samaritana? E Jesus disse: se tu soubesse quem é que te pede de beber, tu mesmo lhe pediria, e ele te daria da água da vida. E aí ela sente vontade: dá-lhe de beber, dá-lhe desta água, para eu não precisar mais vir aqui pegar. Então, com essa história, Jesus está oferecendo àquela mulher a possibilidade de crer, está dando a ela o dom da fé, desenvolvendo nela uma fé para torná-la discípula. Jesus passa pela vida dela, vai chamar teu marido. No teu marido disseste bem, porque já tivesse 6, 7, e o que tem agora não é teu. Pois bem, Jesus toca na ferida para ela se corrigir, reparar e se tornar uma pessoa nova. A busca que gera encontro, que gera escuta, que gera conversão e que gera anúncio. Bendita busca. A nossa busca tem que ser orientada para o encontro com a pessoa de Jesus. Este encontro deve nos permitir ouvir, escutar. A escuta deve nos purificar a nossa vida, transformar o que está errado. E o próximo passo é nos tornar comunidade anunciadora. Então Jesus é aquele que nos dá a água da vida, aquele que nos dá a vida eterna. Quarto domingo da quaresma, semana passada, Jesus realizou uma cura de quem? Um cego de nascença. Um cego de nascença. Cego de nascença, todos nós nascemos sem enxergar a luz de Deus, sem fé. A fé nos é dada depois. Esta visão de um cego de nascença é para lembrar o pecado original. Nascemos do pecado original, a herança que nós trazemos do nosso pai e da nossa mãe, que são pecadores. Então nós nascemos com as marcas do pecado, e essas marcas são lavadas, apagadas mediante o nosso batismo, e o nosso batismo nos permite ir enxergando e vai nos dando o dom da fé. Só que não é de uma hora para outra. O homem que é curado, ele não compreende tudo de uma hora para outra, é aos poucos que ele vai compreendendo. Primeiro perguntaram a ele: quem foi que te curou? Foi um homem chamado Jesus. Não sabia quem era. Depois insistiram e perguntaram: então, quem é ele? Ele disse: é um profeta. É um profeta, já não é mais um homem, é um homem profeta. E depois, quando ele foi expulso do templo, Jesus o encontrou: crês no Filho do Homem? Quem é, Senhor, para que eu possa crer? Então, Senhor, homem, profeta, Senhor. Então tem a evolução: homem, profeta e Senhor. Então ele vai progredindo na compreensão. É uma catequese que vai nos levando a ir compreendendo. Você começa entendendo um pouquinho, vai aumentando, e a sua compreensão vai se alargando à medida que você vai participando mais da igreja, da catequese, dos acontecimentos, dos encontros. Você vai aprimorando o seu conhecimento e a sua experiência de Deus. Então é algo que é progressivo, não é de imediato, de uma hora para outra. Requer um esforço. Pois bem, hoje, então nesse quarto domingo passado, quem é Jesus? É aquele que nos devolve a luz, é a luz do mundo, que nos faz enxergar. Pois bem, e hoje quem é Jesus? Eu sou a ressurreição e a vida. Jesus é o Senhor da nossa vida. O Evangelho de hoje, meus caros,
ele nos apresenta uma das cenas mais fortes de toda a caminhada quaresmal. Sim, Jesus diante do túmulo de Lázaro, diante do túmulo do irmão, de um amigo, de alguém que ele quer bem. Jesus não chega imediatamente. Às vezes nós queremos que ele chegue de imediato, resolva nosso problema logo, de imediato, e não é bem assim que as coisas acontecem com Deus. E as irmãs de Lázaro diziam: Senhor, se tivesse estado aqui, o meu irmão não teria morrido. Quantas vezes também nós sentimos isso? Quantas vezes parece que Deus está demorando, não nos responde, não age, não nos escuta? Será que o Senhor não está vendo a minha dor? O Senhor me abandonou? O Senhor esqueceu de mim? É mais ou menos nessa linha que Marta e Maria pensaram. Mas o Evangelho, minha gente, o Evangelho revela algo muito profundo, muito mais profundo. Mostra o tempo de Deus. O tempo de Deus é diferente do nosso tempo, da nossa hora. Jesus nunca chega atrasado. Para nós, achamos que sim, mas Deus nunca chega atrasado. Primeiro, para Deus não tem passado nem presente. Eu digo, passado nem futuro, só tem presente. Para Deus existe o tempo presente. Então a hora de Deus é no tempo presente, pode ser diferente do nosso tempo. Ele chega no momento certo para realizar algo maior do que o que a gente pediu ou do que pensava. Jesus não é alguém indiferente, insensível. O texto diz algo muito bonito: Jesus chorou. Sim, Jesus se comoveu. Ele chora com quem sofre. Ele entra na dor humana. Ele percebe a fraqueza humana. Isso nos ensina, queridos. Nos ensina: Deus não é distante. Deus é aquele que se compadece, é aquele que sofre com nós nos momentos difíceis. Talvez hoje cada um de nós tenha um Lázaro dentro de si, um morto, algo morto, um relacionamento que fracassou, ficou morto, uma parte sua ficou morta, decepção, uma situação morta, uma esperança perdida. Pode ser que dentro de nós exista um pecado repetido inúmeras vezes, um relacionamento ferido, uma traição, um casamento que não deu certo, um desânimo espiritual, algo que te deixa morto, um medo que te paralisa, uma droga que te escraviza. Então algo que te faz um homem morto de medo. Ontem, por exemplo, eu fui para o Coité, errei, passei no caminho, fui direto, achando esquisito, parei, e o cidadão de bicicleta, eu fui parando, baixei o vidro, o homem se assustou. Cidadão, se apresente. Eu pensei que eram os homens, não sei os homens, quem são os homens que eles chamam aqui? A polícia. Pensei que eram os homens que vinham, a paisana, os homens andam a paisana por aqui, a paisana.
Medo, então medo. Quem não deve não teme. Onde é a igreja, meu amigo? Quer saber onde é a igreja? Onde é a igreja? Mas eu quero só dizer assim, o medo paralisa, assusta a pessoa. Então, um Lázaro que está morto de nós, uma pessoa morto-vivo, não tem sentido a vida, caminha para um lado para o outro, dependente, vida vazia, é um morto-vivo. Jesus não ignora isso, ele se aproxima. A Marta, Jesus faz uma revelação decisiva. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo que morra, viverá. Não é apenas uma promessa para o futuro, é uma realidade para hoje. Crer em Jesus é sair da morte do pecado. Crer em Jesus é sair da tristeza sem sentido, do sofrimento sem sentido. Crer em Jesus é sair da vida sem Deus. A quaresma é exatamente isso, é esse caminho para se chegar à vida, para redescobrir a vida. Então, minha gente, Jesus chama Lázaro pelo nome. Lázaro, vem para fora. Isso é muito importante, porque Deus nos conhece pelo nome, nós fomos batizados com um nome, e é importante que esse nome seja valorizado. Seu nome de batismo é nome de batismo. Deus nos chama pessoalmente, e Lázaro sai. Mas Lázaro sai ainda amarrado, com as mãos atadas, pés, necessitando da ajuda de alguém. E o que é que diz Jesus? Desamarrai-o, deixai-o caminhar. Olha, queridos, isso nos ensina duas coisas. Primeiro, Jesus nos ressuscita. Jesus faz renovar a vida em nós. Jesus nos dá nova oportunidade. E segundo, também precisamos ser desatados, ajudados. Tem nós que são dados na vida da gente, nó, que precisa da ajuda de outras pessoas para ajudar a desatar. Na família, tem nó que é dado, que precisa da ajuda do pai, da mãe, dos filhos, para poder sair. É situação de agiotagem. Uma pessoa aqui, eu cheguei no lugar para me pedir socorro por conta da agiotagem. Ajudei. Depois me disseram, padre, essa mesma história, ela foi falar com outro padre e nem a família dela acredita nela. Hoje, novamente, menos de um mês, ela me liga na hora do meu repouso para falar do mesmo assunto. Querida, Deus te abençoe. Eu não te ajudo mais. Eu já te ajudei. Tu já está nesta vida de agiotagem há muito tempo, desde o outro padre, e vem com a mesma história. Crie vergonha, aproveite essa quaresma, esta semana, se confesse, se arrependa e procure mudar de vida. O que eu tenho que fazer, padre, para mudar? Busque um padre e se confesse. Primeiro passo, peça perdão. Porque pedir dinheiro para
emprestado a pagar agiota é indevido, é insano. Se você não tem, ainda vai pedir para pagar 120, vai pedir 100, você não tem 100, pede 100 emprestado para pagar 120, 130, é insano isso, falta de juízo. Então, não te ajudo mais. Ela pagou todas as mensagens que tinham mandado. E eu bloqueei, que eu não quero fazer esse tipo, ela ficar alimentando esse tipo de coisa aqui não, de jeito nenhum. Pois bem, queridos, a igreja pode nos ajudar a desamarrar nossos nós, através da orientação, uma direção espiritual, como fazer, como proceder, através de uma confissão. O padre Ivan, sozinho, sexta-feira, confessou 200 pessoas. Pela manhã eu confessei 65, à tarde e à noite eu perdi a conta. À noite nós éramos 8 padres confessando. A multidão que estava foi toda atendida. Então, quantas bênçãos, quantas graças, a igreja ajudando a pessoa a vencer as feridas do pecado, as feridas do vício, das amarras do pecado. Hoje, Jesus está diante de cada um de nós e pergunta, como perguntou a Marta, Maria, Lindalva, Fátima, Pedro, João, Tiago, Tomé, Júlio, Raimundo, José, Francisco, Marinalva, tu crês em mim? A resposta de Marta foi, sim, Senhor, eu creio firmemente que tu és o Messias, o Filho de Deus que devia vir ao mundo. Isso acontece diante de um túmulo, na visita fúnebre. Na morte de uma pessoa acontece a revelação de Deus, acontece uma profissão de fé de Marta. Jesus se revela, Marta professa a fé. Diante da morte dos nossos entes queridos, nós temos também a oportunidade de professar a nossa fé, reafirmar a nossa fidelidade a Deus e conhecer o nosso Deus verdadeiramente. Então, talvez haja algo morto dentro de você. Talvez você não tenha mais fé, tenha perdido a fé, ou perdido a esperança. Sua vida de oração talvez tenha desaparecido, não esteja mais rezando, está morto, está sem amor, no vazio. Jesus quer te ressuscitar. Ele não quer te consolar, Ele quer te ressuscitar. Mas há uma condição: você precisa tirar a pedra. Tirem a pedra do sepulcro. Tire a pedra que te impede de enxergar. Tire a pedra de tropeço da tua vida, a pedra que te atrapalha de ser feliz da tua família, a pedra que está atrapalhando, seja a pedra, qual pedra seja a pedra do orgulho, seja a pedra do pecado, da falta de perdão, seja o pecado escondido, seja o comodismo. Retira a pedra. Seja a mentira, retira a pedra. Seja a agiotagem, retira a pedra. Se queres ressuscitar, se queres ser uma pessoa nova, retira a droga, retira a infidelidade, retira a injustiça, retira a corrupção. Se queres ser de Deus, sai do caminho tortuoso. O Senhor nos prepara para a Páscoa.
Antes da ressurreição de Jesus, vemos a ressurreição de Lázaro, um sinal de que a morte não tem a última palavra. A morte não tem a última palavra. Hoje, escute a sua voz. Vem para fora. Vem para fora. Sai dessa vida. Vem para fora. E permita que Cristo entre na sua dor. Que Ele tire a pedra. Que Ele te devolva a vida. Que Ele te faça uma pessoa feliz. Não tem como você ser feliz com duas mulheres, com dois maridos. Não tem como ser feliz mentindo, enganando. Não tem como você ser feliz desse jeito. Você vai ser um homem feliz, vai fazer a tua família infeliz e vai perder o céu. Vem para fora, sai dessa situação, liberta-te do pecado e da morte. Amém? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, ele foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Façamos nossas preces, façamos nossos pedidos. Senhor, seja atento à nossa prece. Senhor, seja atento à nossa prece. Pela Igreja comprometida com o anúncio da vitória de Cristo sobre a morte, para que possa, envolvida pela graça do Espírito Santo, continue realizando sua missão junto aos mais necessitados e excluídos, rezemos. Senhor, seja atento à nossa prece. Por todos os que sofrem com a fome, com a guerra, com a falta de moradia, de trabalho e de sua dignidade ferida, para que as práticas quaresmais nos levem a estar próximo deles, com gestos de transformação da realidade em que vive, rezemos. Senhor, seja atento à nossa prece. Por toda a nossa comunidade eclesial, para que possa ajudar a todos que sofrem com a perda de seus entes queridos, para que nos encontre comunitário, renove suas convicções em torno da ressurreição, rezemos. Senhor, seja atento à nossa prece. Pelos catecúmenos que celebram os últimos passos em direção das festas pascuais, acolha conscientemente os sinais de vida que brotam no anúncio da palavra e do testemunho comunidade reunidas, rezemos. Senhor, seja atento à nossa prece. Para que a campanha da Fraternidade 2026 possa suscitar debates e ações em diversas instâncias, principalmente na sociedade em geral, buscando soluções para situações habitacionais em nosso país, rezemos. Senhor, seja atento à nossa prece. Acolhei, Senhor Deus, a nossa prece, a nossa oração que vos fazemos por Cristo nosso Senhor. Sentados, façamos a nossa oferta. O vosso coração de pedra se converterá em novo coração.
tirarei de vosso peito vosso coração de pedra, no lugar colocarei novo coração de carne, o vosso coração de pedra se converterá em novo coração. O vosso coração de pedra se converterá em novo coração. Dentre vós eu plantarei o meu amigo, amareis os meus preceitos, seguireis o meu amor, o vosso coração de pedra se converterá em novo coração. Orai, minhas irmãs, orai, meus irmãos, para que o meu e o vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Para a glória do seu nome, para o nosso bem e toda a santa igreja. Ouvi, ó Deus Todo-Poderoso, e concedei que vossos fiéis, impregnados dos ensinamentos da fé cristã, sejam purificados pela ação deste sacrifício. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Na verdade, é digno e justo, é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre em todo lugar. Senhor Pai Santo, Deus eterno, todo-poderoso, por Cristo, Senhor nosso. Sendo Ele verdadeiro homem, chorou o amigo Lázaro. E Deus eterno do túmulo o retirou. Compadecido da humanidade, leva-nos à vida nova pelos mistérios pascais. Enquanto esperamos a glória eterna, com os anjos e com todos os santos, nós vos aclamamos, cantando com toda a igreja. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, Hosana, Hosana nas alturas, Hosana. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas, Hosana, Hosana nas alturas, Hosana. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade. Santificai, pois, estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, a fim que se torne para nós o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças
Partiu e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, no fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos e, dando graças novamente, o entregou a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para o perdão. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos porque nos tornaste dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Aceitaremos, Senhor, a nossa fé. Suplicante vos pedimos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. O Espírito nos una no só corpo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade em comunhão com o Papa Leão, com o nosso Bispo Gregório, com os bispos do mundo inteiro, os presbíteros, diáconos e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também, na vossa misericórdia, dos nossos irmãos e irmãs falecidos. Lembrem os falecidos. Todos que morreram na esperança da ressurreição e que partiram desta vida, acolhei-os junto a vós na luz da vossa face. Sede-nos, ó Senhor, a luz eterna. Enfim, nós vos pedimos, piedade de todos nós, e dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, esposo castíssimo, os tantos apóstolos e todos que neste mundo viveram na vossa amizade, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito, toda honra e por todos os séculos dos séculos. Amém. 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 Com a liberdade e a confiança de filhos e filhas, digamos: Pai nosso que estás nos céus, Santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai,
Dá-nos hoje a vossa paz, ajudai-nos pela vossa misericórdia. Sejamos sempre livres do pecado, protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda do nosso Salvador Jesus Cristo. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não leis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja convosco. O amor de Cristo nos uniu. Saudai-vos. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, Tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Felizes convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cristo, Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de entreis em minha morada, mas dizeis uma palavra. Que o corpo e o sangue de Cristo nos guarde para a vida eterna. Amém. Quem vive e crê em mim, nos diz Cristo Senhor, não irá morrer jamais. Eu creio que és o Cristo, o Filho do Deus vivo, ao mundo enviado. Quem vive e crê em mim, nos diz Cristo Senhor, não irá morrer jamais. Eu creio que és o Cristo, o Filho do Deus vivo, ao mundo enviado. O Senhor é minha luz, Ele é minha salvação. O que é que eu vou temer? Deus é minha proteção. Ele guarda minha vida, eu não vou ter medo não. Ele guarda minha vida, eu não vou ter medo não. Quem vive e crê em mim, nos diz Cristo Senhor, não irá morrer jamais. Eu creio que és o Cristo, o Filho do Deus vivo, ao mundo enviado. Quem vive e crê em mim, nos diz Cristo Senhor, não irá morrer jamais. Eu creio que és o Cristo, o Filho do Deus vivo, ao mundo enviado. Quando os maus vêm avançando, procurando me acuar, desejando ver meu fim, querendo me matar, inimigos opressores é que vão se liquidar. Inimigos opressores é que vão se liquidar. Quem vive e crê em mim, nos diz Cristo Senhor, não irá morrer jamais. Eu creio que és o Cristo, o Filho do Deus vivo, ao mundo enviado. Quem vive e crê em mim, nos diz Cristo Senhor, não irá morrer jamais. Eu creio que és o Cristo, o Filho do Deus vivo, ao mundo enviado. Se o exército se armar contra mim,
Meu coração está firme e firme ficarei. Se estourar uma batalha, mesmo assim confiarei. Se estourar uma batalha, mesmo assim confiarei. Quem vive e crê em mim, nos diz Cristo Senhor, não irá morrer jamais. Eu creio que és o Cristo, o Filho do Deus vivo, ao mundo enviado. Quem vive e crê em mim, nos diz Cristo Senhor, não irá morrer jamais. Eu creio que és o Cristo, o Filho do Deus vivo, ao mundo enviado. Quem vive e crê em mim, nos diz Cristo Senhor, não irá morrer jamais. Eu creio que és o Cristo, o Filho do Deus vivo, ao mundo enviado. Oremos. Concedei, ó Deus Todo-Poderoso, que sejamos sempre contados entre os membros de Cristo, cujo corpo e sangue comungamos, por Cristo nosso Senhor. Amém. Boa noite a todos. Amanhã, dia 23, né, nós teremos o terço no Cruzeiro. Todo dia 23 do mês, nós rezamos o terço no Cruzeiro, em recordação às Santas Missões Populares. Então, toda a comunidade está convidada a rezar conosco. Na quinta-feira, dia 26, é a adoração ao Santíssimo, né, aqui na nossa capela. Será 7 da noite. A comunidade também está convidada. Convido assim. Domingo, dia 29, é Domingos de Ramos. A bênção dos ramos será dada aqui na praça. Não haverá aquela procissão que todos os anos nós fazíamos, né? Ali da Praça do Aldeão para cá. Esse ano não vai haver. A bênção dos ramos vai ser aqui na praça. Tá certo? Então traga os seus raminhos para receber a bênção aqui de frente. E no mais, né, nós já estamos começando, né, os trabalhos para a festa de Nossa Senhora de Fátima em maio. Né, nós estamos com uma rifa de Páscoa, que eu venho falando todo domingo. É R$5 o pontinho, né? Nós já estamos com a camisa também na comunidade, custa R$40. Quem desejar adquirir, procure a Ana Maria, né? E no mais, passem na barraquinha de Fátima também, que é em prol da nossa festa, para vocês conferir os lanches, tá bom? Muito obrigada, boa semana a todos. Olha, a programação da Semana Santa. A Semana Santa começa domingo, aqui na Denisa, mas na segunda-feira nós teremos a celebração penitencial na matriz. Quem for, leva os pecados anotados no papelzinho. Se a folha grande não, anota só os maiores, piores, né? Para ser queimado lá diante do altar. Segunda-feira, de amanhã a 8 dias. Na terça-feira nós teremos a celebração Bom Jesus dos Passos, saindo do Parque das Rosas e da Igreja do Rosário, rezando as dores de Maria. Na quarta-feira, na matriz, nós rezaremos o ofício das trevas. Podem fazer um telebrai, candelabro com 15 velas, vai ser colocado na frente do altar, para a gente rezar à noite, 19 horas.
o ofício, meditando sobre as 7 partes de Jesus na cruz. Na quinta-feira nós vamos para a catedral pela manhã, à noite nos reuniremos em 3 lugares, no Urucará, Padivã, as comunidades de Aparecida e Serra Pelada, eu Divino com o Padre Rafael, as comunidades próximas do Divino, e na Matriz eu fico com as comunidades, as demais comunidades. A quinta-feira santa é missa de preceito, a quinta, a sexta e o sábado é uma única missa. Ela começa na quinta, quando termina a quinta-feira não tem bênção final, e quando começa na sexta não tem oração penitencial, nem nome do Pai, termina na sexta do mesmo jeito, e no sábado também começa sem ter invocação do Pai, porque é uma única celebração do mistério, paixão, morte e ressurreição do Senhor. Então, na quinta-feira à noite, na Matriz, instituição da Eucaristia, ficaremos depois em adoração até meia-noite. Na sexta-feira pela manhã, 7 horas, na Matriz, sairemos rezando a via sacra pelas ruas. Na sexta-feira à tarde, 3 horas, nos reuniremos na Matriz, na Aparecida e no Divino, e rezaremos a paixão do Senhor, faremos a adoração da cruz. Terminada a adoração da cruz, nós faremos a procissão com o Senhor morto, os homens levando o Senhor morto, as mulheres levando Nossa Senhora das Dores. No sábado santo, às 19 horas, nas mesmas comunidades, Divino, Aparecida e Matriz. Todos que forem no sábado levam a vela, mas procura colocar uma proteção para não ficar pingando nos bancos nem no chão. Cada um leva uma vela. Sábado à noite, sábado santo. Aí tem a fogueira, a bênção do fogo, o acendimento dos círios. Nós vamos acender os círios das capelas e participar da grande vigília. Muito bem, essa será a nossa programação, se Deus quiser. Alguém aniversariando essa semana? Vem cá, quem está aniversariando? Tem não, Jesus já está em dias ainda. Na oitava, está na oitava ainda. Oitava de São José. Que Jesus abençoe este nosso irmão, que Maria te guarde dentro do coração, tenha sempre do bom, do que a vida contém, tenha muita saúde e amigos também. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Reze pela minha saúde. Eu fui parar na emergência agora de ontem. Eu estava com 38 graus de febre, tosse, virose, um bocado de mal. Reze por mim, pelo amor de Deus. Eu já tive pneumonia uma vez, não posso pegar pneumonia de novo. Não